Ei, crianças, a paz do Senhor Jesus para todas vocês, tudo bem? Bom, eu estou iniciando esse vídeo dessa semana. Como a Juliana disse, nós vamos estar aprendendo através dos vídeos, enquanto a gente não pode se encontrar na salinha, pessoalmente, tá bom? Então, essa semana é a minha vez. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo sobre os discípulos de Jesus, para a gente poder terminar essa matéria, tá joia? Eu separei aqui para iniciar, nós vamos estar lendo a palavra e fazendo uma oração. Pega a sua Bíblia, tá bom? Que a gente vai precisar durante esse vídeo, para vocês abrirem, conferir junto comigo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Tudo bem? Aqui está falando que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Foi homens que escreveu, mas homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. Homens que foram inspirados por Deus para escrever. Foi Deus que direcionou eles para escrever a Bíblia que a gente tem hoje. Tudo bem? A nossa Bíblia. Tá joia? E aqui está falando também que a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é a verdade. Ela nos ensina a verdade. Para corrigir os erros, as nossas faltas e nos ensinar a maneira correta de se viver. Amém? Então é muito importante a gente basear a nossa vida na palavra de Deus. Não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de gravar no seu coração os versículos, acreditar dentro de você, no seu coração, acreditar no seu interior que o que o Senhor fala para nós através dessa Bíblia, desse livro, é a pura verdade e é Ele mesmo quem nos fala, tá bom? Então vamos orar. Aleluia, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Eu quero te agradecer, eu quero glorificar o teu nome, Pai, pelas nossas vidas, pela vida de cada criança, meu Deus, que está comigo assistindo esse vídeo, fazendo essa oração. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós acreditamos, meu Deus, que a palavra do Senhor ela é a verdade. Nós acreditamos, Pai, que foi o Senhor, meu Deus, quem guiou esses homens para escrever a verdade do Senhor para as nossas vidas. Nós acreditamos que a palavra do Senhor, Pai, ela é viva e ela é eficaz para estar entrando no nosso interior, Pai, nos curando, oh Deus, sarando a nossa vida, nos dando, meu Pai, tudo aquilo que a gente precisa para poder viver a cada dia. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, cada criança, cada família, meu Pai, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, cada vida, no nome de Jesus, Pai, e nos ajudando a entender, a absorver, meu Pai, e a amar a Tua palavra. No nome de Jesus, eu coloco tudo diante do Senhor, meu Pai, agradecendo, porque eu sei que o Senhor é fiel, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós vamos continuar estudando sobre os discípulos de Jesus. Nós vamos rever os nomes dos discípulos que a gente já aprendeu na salinha. O primeiro discípulo foi Pedro, o segundo foi André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Pedro e André, eles eram pescadores e eram irmãos. Foram os primeiros discípulos que Jesus chamou.
Tiago e João também eram irmãos e certa vez, na caminhada com Jesus, Jesus apelidou os dois de filhos do trovão. Filipe, pouco se fala sobre ele na Bíblia, mas tem um dos relatos sobre ele na Bíblia, que quando Jesus estava com a multidão, Jesus perguntou para ele como que eles iam alimentar a multidão. É claro que Jesus sabia como que ele ia fazer, mas ele perguntou para Filipe só para ver a reação que Filipe teria. E sobre Bartolomeu também se fala pouco, mas o que se fala é que foi Filipe que levou Bartolomeu até Jesus. Amém? E o próximo discípulo que nós vamos aprender, dando continuidade, esse símbolo aqui, ó, de interrogação, não é uma dica sobre o próximo discípulo que vamos estudar um pouquinho. Esse ponto de interrogação, ele quer dizer um questionamento, uma dúvida. Então, esse discípulo, em certo momento da caminhada dele com Cristo, ele teve uma dúvida, ele questionou algo. E para entender um pouco melhor, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, onde está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que vai até Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo. Esse discípulo que nós vamos estudar, teve um momento da vida dele, da caminhada, que ele teve dúvida. Ele teve chama incredulidade. Ele não creu. Ele teve uma falta de fé. Em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida no geral, a gente chega a duvidar das pessoas, duvidar de algumas coisas, mas se referindo às coisas do Senhor, às coisas de Deus, a gente não deve duvidar, porque na palavra mesmo fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus, como a gente leu no início. Então é Deus que usou os homens para falar conosco. É Deus falando com a gente, a Bíblia, né? E esse discípulo, ele caminhando com Jesus, aprendendo de Jesus, chegou a um certo momento que ele duvidou do que tinha acontecido. Isso sobre ele está escrito em João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Eu quero que vocês leiam e me mandem áudio ou vídeo me falando o nome desse discípulo, que ele teve um certo momento de falta de fé. E nós sabemos que diante do Senhor, das coisas que Deus fala para nós, tem feito na nossa vida, é muito importante e necessário termos fé, acreditar de olhos fechados que a palavra de Deus é verdade e ela vai se cumprir e tem se cumprido nas nossas vidas. Quando se fala das coisas de Deus, nós temos que acreditar, ter a firmeza no nosso coração de que verdadeiramente o Senhor fará tudo aquilo que Ele está prometendo na tua palavra. Porque na palavra de Deus também fala que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que o Senhor tem prometido para a sua vida, para a sua família, Ele vai cumprir. Em momento algum, deixe que a dúvida entre no seu coração. Não deixe que a dúvida entre no meio da sua família. Apenas creia que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aquele que busca Ele com fé, com firmeza, sem duvidar.
Uma dica, crianças, para quando vocês estiverem com alguma dúvida, estiverem se sentindo triste, sozinho, toda vez que você tiver alguma dúvida a respeito de alguma coisa, você separa o que você sente do que a palavra de Deus diz. Se você se sente sozinho, você lembra que na palavra de Deus, no Salmo 32, no livro de Salmos, capítulo 32, no versículo 8, Deus diz assim para você: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Tem também um versículo muito conhecido, que a gente sempre está falando sobre ele, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então é muito importante a gente separar os nossos sentimentos daquilo que Deus diz para nós através da sua palavra. Amém?